Neste 12º domingo, depois de Pentecostes, Jesus se apresenta a nós como caridoso samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Este homem representa o Adão, criado por Deus, que caminhava para o seu destino, um destino de perdição, de pecado. Antes de ser assaltado pelos demônios, já havia caído pelo consentimento. Assim acontece com todos nós. Quando nós consentimos com as insinuações do demônio, nós já começamos a nossa queda. E para sermos assaltados, sermos violentamente açoitados pelo demônio, basta pouca coisa. Então precisamos ter esse cuidado. Não consentir. Como diz os teólogos, o pecado começa pelo consentimento. Quando você consente, começa já o pecado ali. Então fugir das ocasiões. Fugir das ocasiões próximas do pecado. Nós não podemos com o demônio. O demônio é muito mais esperto, é muito mais inteligente do que nós. Então o que devemos fazer é fugir. Fugir do demônio. E essa fuga começa primeiramente com o auxílio de Deus e com a nossa oração. Perseverança na oração. Fugir do demônio combatendo através da oração. E, mais ainda, buscando os sacramentos. Os sacramentos são que nos fortalecem para esse combate. É o remédio que cura as feridas de nossa alma, os sacramentos. Sobretudo o sacramento da penitência e o sacramento da Santíssima Eucaristia. Foi vítima dos salteadores, os demônios, portanto. Vitimaram aquele homem. Os salteadores daquele homem foram os demônios. Estes o despojaram de tudo. Imagem fiel do estado do homem depois da queda. Fora despojado de todas as graças. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte da alma. Então, quando nós pecamos, sobretudo o pecado mortal, que leva à morte da alma, então nós perdemos todos os nossos bens, somos despojados de todos os nossos bens espirituais e também dos bens temporais. Fora despojado aquele homem dos bens sobrenaturais e ferido nos bens naturais. Como dizia São Paulo, o apóstolo, o salário do pecado, repetindo, é a morte. Depois de o terem espancado, o deixaram semi-morto. Assim acontece com o homem depois do pecado. Ficara morto para a graça e vivo para a natureza, mas coberto de feridas. Por aí passaram um sacerdote e um levita, claro, da antiga lei, mas não socorreram o homem ferido, até porque não podiam, como diz a letra mata, como fala a epístola de São Paulo aos Coríntios, o Espírito vivifica. Então, a letra mata. Inclusive, era proibido alguém que seguia a lei mosaica tocar em alguém que estava sangrando, algum fluido líquido do corpo. Então, aquele fluido, se alguém tocasse, ele se contaminava, no sentido espiritual. Então, o homem estava sangrando, estava todo ensanguentado, obviamente. Então, ali já era o motivo de ninguém tocar nele. Uma pessoa leprosa, por exemplo, ninguém podia nem passar perto, a lei não permitia.
Então aquele homem estava ferido. Passou 2 representantes da lei e passaram ao largo, não socorreram aquele homem. Da mesma forma, a lei não conseguia nos salvar, nos curar de nossos pecados. Foi necessário o bom samaritano, que é nosso Senhor. É o caridoso samaritano. Só ele é capaz de curar nossas feridas e de nos salvar. Então a lei foi suplantada por nosso Senhor Jesus Cristo, o bom samaritano. Por aí passaram o sacerdote e o levita, mas não socorreram aquele homem. Ou seja, a sinagoga era por si mesma impotente para salvar o homem. Era e é impotente para salvar o homem. Toda a sua força vinha dos merecimentos antecipados do Cristo Redentor, que já estava ali presente. Então, a força para socorrer, para curar aquele homem, vem dos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, o samaritano caridoso. O samaritano, vendo naquele estado dele, se compadeceu. O samaritano é o Verbo de Deus encarnado. É Jesus Cristo, que se compadeceu de nós e veio para nos resgatar, arrancar-nos das mãos do inimigo, dos salteadores, do maligno, e nos curar. Como diz, a cura para nós se dá através dos sacramentos que ele mesmo deixou para a sua igreja. O samaritano divino se aproximou do homem ferido pela sua encarnação. Se aproximou de nós feridos, assumindo a nossa natureza em unidade de pessoa. Ele assumiu a nossa natureza humana decaída, dizem os teólogos, para redimi-la, para levá-la ao céu. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Era necessário que ele viesse até nós para que nós pudéssemos ir até ele. Tocado de compaixão, o Verbo encarnado fez seus os sofrimentos do infeliz, do abandonado. Basta olharmos para a cruz e ali veremos. Não há dor igual àquela sentida por nosso Senhor no alto da cruz. Então, ele assumiu as nossas dores, os nossos sofrimentos pela sua encarnação. Põe nas feridas o óleo da sua misericórdia e clemência. Ele aplica os méritos de seu sangue pelos sacramentos salvadores. Aplica sobre nossas feridas o óleo salutar de sua misericórdia e aplica também os méritos de seu sangue redentor pelos sacramentos, pelos 7 sacramentos salvadores. Coloca sobre o seu jumento o homem ferido, conduze-o a uma estalagem, que é a sua igreja, e o recomendou aos seus ministros, os ministros da nova lei. O Santo Padre, legítimo Papa, aquele realmente que é representante de Nosso Senhor. Os bispos, os sacerdotes, para que dele cuidassem.
Então, esta estalagem é a Santa Igreja, na qual todos os homens feridos pelo pecado são bem-vindos, são acolhidos. E os sacramentos legítimos, verdadeiros, são ministrados para curar essa alma, para salvá-la. Através dos seus ministros legítimos. Deu-lhes, Nosso Senhor, deu-lhes, portanto, 2 dinheiros. Quais são? O que significa esses 2 dinheiros? A doutrina do Evangelho e os sacramentos da nova lei. Então, é esse dinheiro, esses dinheiros que nós, que os ministros, sobretudo, devem transmitir a doutrina do Evangelho, do Santo Evangelho. Não a nossa doutrina, não a doutrina do mundo, mas a doutrina do Evangelho de Nosso Senhor. E também os sacramentos legítimos e válidos da nova lei. Que Nosso Senhor, o bom samaritano, nos ajude também a sermos bons samaritanos, sermos piedosos samaritanos. Faz isto, diz Nosso Senhor, para aquele homem, e viverás. O piedoso samaritano subiu ao céu, mas de lá voltará no fim dos tempos, para dar a cada um o que lhe toca pelos seus trabalhos. Neste símbolo, Jesus se junta ao vivo e põe em evidência a sua misericórdia e mostra o fim da sua missão: salvar aquele que perecera. Salos animaram. Então, a salvação das almas. Então, esse é o fim. Esta é a finalidade da sua missão e também da missão de sua igreja. Salvar aquele que perecera. Quis também o Divino Mestre nos inculcar a virtude da caridade, que não se limita a ter compaixão. Não é só ter compaixão, você ter pena, mas que é verdadeiramente misericordiosa, porque socorre e dá remédios que aliviam e curam. Através dos sacramentos. Não é só um símbolo, mas realmente, de fato, os sacramentos deixados por Nosso Senhor aliviam e curam. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Vai, diz Nosso Senhor a nós todos, e faze o mesmo. Façamos o mesmo. Amemos o próximo, não por palavras, mas efetivamente, fazendo tudo para salvá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.